Olá pessoal, eu sou o professor César e a gente vai começar essa semana na disciplina de semiologia com os estudos de cálculo de medicamento. Eu espero que em breve a gente possa estar juntos, começando as aulas presenciais, mas por enquanto, né, com a situação que nós vivemos hoje no país, nós vamos começar com nossas aulas remotas e nós vamos fazer o possível para tentar juntos, né, conseguir executar esses cálculos, aprender da melhor forma possível. Vai ser um desafio, tanto para vocês quanto para mim, né? Porque as aulas presenciais a gente tem mais proximidade para tirar as dúvidas, mas nós vamos fazer nas nossas videoconferências o possível para tentar resolver, dirimir essas dúvidas, mas requer um estudo prévio, né? Tentativa de fazer esses cálculos iniciais, que são mais simples e com o tempo eles vão ficando um pouco mais complexos, mas a gente vai conseguir vencer com certeza. E dentro em breve a gente vai estar em sala, vai fazer revisão desses cálculos, tirar todas as dúvidas que possam ainda existir. Então, até breve e assistam a continuidade do vídeo, né, que vai ser a explicação do nosso material que vamos trabalhar nesse momento e também já iniciando com o primeiro cálculo e dentro da apostila vocês vão tentar resolver os cálculos que são semelhantes para que a gente possa dar continuidade na próxima aula. Tá ok? Até mais. Olá, amigos. Então, como nós dissemos no início, vamos primeiro ver algumas orientações do material que nós vamos utilizar. A apostila que eu enviei para vocês junto com esse vídeo, ela consta de algumas partes que são importantes de vocês compreenderem para saber manusear, para que a gente possa ter o melhor aproveitamento possível das nossas aulas. Então, a primeira página, ela consta de uma lista de abreviaturas que são importantes. E aí, alguma dessas abreviaturas vocês já utilizaram nas aulas de medicação da professora Edilene, né? Então, AD, água destilada, por exemplo, IM, intramuscular, PA, pressão arterial, NPT, nutrição parenteral total, ml, mililitros, mg, miligramas, que são algumas abreviaturas que nós vamos utilizar muito nas nossas aulas de cálculo. Então, qualquer dúvida com relação a essas abreviaturas é só correr na primeira página que você vai ter essas informações. Outra tabela que nós temos são as tabelas de equivalência e que nós vamos trabalhar, por exemplo, as equivalências de gota e microgotas, né? Vocês viram com a professora Edilene que nós temos dois tipos de equipo, o equipo de gotas e de microgotas. Então, qual a diferença entre gotas e microgotas? A gota, aquela gota normal, comum do equipo, que também é chamado de macrogotas ou gotas, e nós temos o de microgotas, que é para infusão mais lenta, sobretudo quando são menores quantidades de medicamento ou de soro. Então requer uma infusão mais lenta. Então, para isso, o tamanho dessas gotas são menores. Quanto menor? 3 vezes menor do que a gota. Uma microgota, ela é 3 vezes menor do que uma gota. Ou seja, uma gota contém 3 microgotas. Esses cálculos a gente vai utilizar já lá para o final do nosso estudo de cálculo, quando a gente for ver gotejamento de soro. Até lá, se Deus quiser, a gente já vai estar presente em sala. Então, microgotas por minuto, que nós temos também uma conversão para ml hora, né? Então nós temos aqui também do outro lado uma tabela de como nós podemos fazer a conversão, né? Isso a gente vai utilizar já no primeiro exercício, a conversão de grama para miligrama, né? Então, de miligrama para grama nós vamos dividir por 1000, né? Nós vamos utilizar principalmente o inverso, de grama para miligrama. Então é o contrário, não é isso? Vamos multiplicar por 1000. Então 1 grama vezes 1000 vai dar 1000 miligramas. Nós vamos utilizar isso no primeiro exercício. Guarde bem essa informação. Aqui a nossa fórmula de gotejamento de gotas, que também a gente vai usar para o final, né? Que é o volume sobre o tempo vezes 3. 3 é uma constante, V, volume, T, tempo. Isso também a gente vai ver mais para frente. Só para explicar para vocês compreenderem as informações que tem na nossa apostila,
para que a gente possa trabalhar. Outra coisa importante que nós vamos também utilizar no decorrer dos nossos cálculos, mais para frente um pouco, não agora nesse início, que é a velocidade de infusão, né, que possivelmente você já viu com a professora Edilene também. Nós temos pelo menos 6 tipos de forma de velocidade de infusão. Primeiro é em bolos, que é a administração rápida em até 1 minuto. Depois a administração EV, que é a abreviatura de endovenoso, né, administração na veia. EV rápido, que ela é uma infusão rápida que dura entre 1 e 30 minutos. EV lento, que nós utilizamos para muitos medicamentos, sobretudo os antibióticos, que podem causar várias reações adversas, que vocês já conversaram também com a professora Edilene. Então, a infusão lenta de 30 a 60 minutos. Podemos ter também o EV contínuo. O que é o EV contínuo? É aquele soro que o paciente toma durante as 24 horas do dia. Ela é lenta e contínua, ou seja, ela é ininterrupta. Terminou um soro, troca e coloca o outro. Então, um exemplo disso são os soros, e sempre ela acima de 60 minutos e contínuo. E o EV intermitente, que é uma infusão lenta, acima de 60 minutos, mas não é contínua, ela não é ininterrupta. Por exemplo, anfotericina B é um antifúngico, antibiótico muito potente, utilizado sobretudo na unidade de terapia intensiva, em que ele causa tantas reações adversas, o risco é tão grande que ele deve ser feito uma administração de 4 a 6 horas e muito bem diluído, 250 ml de soro, dependendo da prescrição médica, né? Então é uma infusão muito lenta e que tem que ter um cuidado muito grande. Aqui é o conteúdo do nosso material. Nós vamos ver cálculo de diversos medicamentos. O que significa cálculo de diversos medicamentos? A maioria dos medicamentos, né, nós temos um cálculo simples, nós vamos utilizar a regra de 3 simples. E nós temos alguns medicamentos especiais que requer algumas observações extras, como penicilina cristalina, a insulina, que é utilizada, penicilina cristalina é um antibiótico, né, que requer uma atenção especial também. O cálculo de insulina, que vocês já viram nas aulas de insulinoterapia da professora Edilene. Nós vamos trabalhar também de maneira específica esses cálculos aqui. O cálculo de heparina, que também é um medicamento utilizado como anticoagulante, né, e que requer uma atenção muito grande porque ele tem também algumas especificidades. E por último, nós vamos iniciar o cálculo de porcentagem, que são aqueles medicamentos que vêm com sua unidade, não vem em miligrama, em grama, mas sim em porcentagem, e que nós temos que fazer o cálculo. Dentre esses cálculos aqui encontra-se a transformação de soluções, né? Nós temos soluções de 50% e 5%, mas nós precisamos de soro glicosado a 10%, a 15%. E geralmente isso não tem, né, de pronto no hospital, e é muito difícil até para ser adquirido no mercado. Então nós temos que preparar essas soluções, então nós vamos trabalhar esses cálculos também aqui. E por último nós temos os cálculos de gotejamento de soro, né? Hoje nós temos uma grande ajuda, mas principalmente em unidade de terapia intensiva, e em alguns casos nós temos as bombas de infusão. Só que nem sempre nós temos que saber calcular o tempo, né, de administração de uma infusão, seja ela uma infusão lenta ou uma infusão contínua, como o soro, né? Programar com o cálculo de gotejamento lá direto no equipo para que o medicamento inicie e termine no tempo certo, no tempo correto, assim como o soro, para que haja troca, né, intermitente desse soro. Então agora algumas orientações gerais que nós vamos trabalhar um pouco aqui, mas que nós vamos rever na nossa aula na próxima terça-feira para o integral e, se eu não me engano, na quinta-feira no noturno. Então, primeira orientação é trabalhar sempre com regra de 3 simples, tendo cuidado de colocar ml embaixo de ml, grama ou miligrama embaixo de grama ou miligrama. O que é isso? Na montagem da regra de 3. Se nós montarmos a regra de 3 de forma errada, o resultado do cálculo vai dar errado. Então, nós vamos, possivelmente, errando o cálculo,
errar também a administração do medicamento. Uma coisa que é importante ter em mente em cálculo de medicamento, que a maioria dos erros são por erro de matemática. Uma montagem errada, uma multiplicação errada, então nós temos que ter muita atenção, muita segurança nisso. Inicialmente é sempre bom fazer no papel, depois com o tempo, com a prática, a gente começa a fazer esses cálculos de cabeça mesmo, né? Mas pelo menos inicialmente, para ter mais segurança, e aqueles que têm mais dificuldade com a matemática, é bom sempre fazer no papel. Ter uma máquina de calcular é importantíssimo também. Tanto nas aulas como nas provas vocês poderão utilizar a máquina de calcular, só não vão poder utilizar na prova celular. Terá que ser uma máquina de calcular simples, mas na aula, durante as aulas, normalmente pode utilizar o celular, mas na prova será apenas máquina de calcular simples, não pode usar celular. Então, se o medicamento estiver diluído, basta montar a regra de 3 simples. O que significa isso? É porque tem medicamentos que já vêm na ampola líquida, e para que a gente possa trabalhar com ele, basta fazer o cálculo, já que ele está líquido. Mas nós temos, como vocês viram em medicamentos com a professora Edilene, nós temos também medicamentos que vêm em pó, que nós chamamos de pó liofilizado. O que significa isso? É um pó, é o medicamento que foi desidratado e transformado em pó. Nós vamos ter que fazer algo que nós chamamos de reconstituição, que é utilizar água destilada, algum diluente, para reconstituir esse medicamento. São outros dois conceitos que a gente tem que lembrar sempre e que são diferentes. Primeiro é reconstituição. Reconstituição quando você pega o pó liofilizado e transforma novamente ele em água. E nós temos a diluição. Depois de reconstituído, existem medicamentos, principalmente os antibióticos, que devem ser diluídos, ou seja, acrescentar, além do que foi feito a reconstituição, acrescentar mais uma quantidade, né, de solvente, de diluente, para que ele fique menos concentrado e leve menos risco das reações adversas. Tá? Eu pulei o item 2, sempre que necessário transformar os valores numa mesma unidade. Então, tem medicamentos que vêm com a unidade de grama. Isso no primeiro exercício que a gente vai ver, mas daqui a pouco a gente vai notar isso. O primeiro exercício traz o medicamento que nós temos disponível para trabalhar em grama, só que a dose prescrita é em miligramas. Então, se ela é miligrama, nós vamos ter que trabalhar com a mesma unidade. Eu não tenho como montar uma regra de 3 com um item grama e embaixo miligrama. Ou é tudo grama ou tudo miligrama. Para facilitar o cálculo, é sempre bom transformar de grama para miligrama. Que nós fazemos isso como? Vocês têm na tabela, na segunda página da apostila de vocês. Multiplica o número de gramas por 1000, que aí nós vamos ter o resultado em miligramas. Então, 1 grama vezes 1000 vai dar 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Se o medicamento não estiver diluído, procure sempre utilizar a proporção adequada, de acordo com a via de administração pretendida. O que significa isso? Se eu vou fazer a reconstituição de um medicamento para fazer uma administração intramuscular, eu tenho que lembrar qual a quantidade de líquido que cada músculo que você poderá utilizar permite, não é isso? Então não se dilui mais do que 4 ml se você for fazer um glúteo, isso em condições adequadas. Logicamente o diluente acompanha, né, a medicação intramuscular, então ele já vem na quantidade adequada, mas muitas vezes pode ser que não tenha, então você vai ter que ter essa ideia de que o músculo não suporta, né, grandes quantidades de volume, diferente da via intravenosa, que você pode diluir por uma quantidade maior e administrar de acordo com a necessidade do medicamento e com a prescrição médica, que deve ser considerada também. Item 5, não esqueça que há medicamentos que têm volume significativo de pó. Exemplo, a penicilina cristalina, como nós vimos, vamos estudar ela separadamente. Por que estudamos separadamente? Porque nós temos duas apresentações principais de penicilina cristalina, de 5 milhões de unidades internacionais e de 10 milhões de unidades internacionais. O medicamento, a maioria dos medicamentos, se você utiliza 10 ml, que é o padrão do diluente que vem para reconstituir esse pó liofilizado, se você
utiliza 10 ml desse líquido, dessa água destilada, no final, juntando com o pó, nós vamos ter um volume de 10 ml. Só que a penicilina cristalina, não. Ela tem uma especificidade. Sempre o pó liofilizado dela é um pó mais denso, então ele dá ao volume final uma quantidade maior do que aquilo que foi utilizado para diluir, ou melhor, para reconstituir, certo? Então a penicilina cristalina, o frasco de 5 milhões de unidades, ele vai aumentar em 2 ml o volume final, ou seja, você pega um frasco ampola de 5 milhões de unidades de penicilina cristalina, dilui com 10 ml, você tem que saber que no final 10 ml do reconstituinte com mais 2 ml que o pó confere, nós vamos ter um volume final de 12 ml. Nós vamos fazer uma estratégia para tentar arredondar esse valor para 10 quando a gente for trabalhar o cálculo, mas isso não é agora ainda. Última observação ou orientação: se o medicamento já estiver em frasco ampola ou em ampola e ao fazer o cálculo da dose do volume obtido for muito pequeno, devemos fazer uma rediluição proporcional. Isso é muito utilizado em neonatologia, né? RN toma uma quantidade muito pequena de medicamentos, então às vezes quando você faz o cálculo vai dar 0,030035, então isso não tem como, não tem nenhuma seringa que possa tirar esse volume. Então a gente coloca um pouco mais de volume de líquido para que você possa, né, sem alterar a concentração do medicamento, alterar o volume, aumentar o volume para tirar a dose exata com o volume que seja possível retirar em uma seringa. Ok, pessoal? Então, daqui a pouquinho vamos passar agora para o primeiro exercício para a gente começar a ver os cálculos, trabalhar com regra de 3 simples inicialmente, tá? Então, faça uma revisão de regra de 3, de cálculos, de todas as formas, para que a gente possa não ter dificuldade de montar. Às vezes também o erro do cálculo de medicamento na hora de montar a regra de 3, ela é simples, mas se montar errado, vai dar errado o resultado, ok? Então, vamos calcular, né? Vamos fazer os cálculos. O primeiro cálculo, ele está na apostila de vocês, logo na página 3, na parte 1, cálculo de diversos medicamentos. Então a prescrição é ceftriaxona 550 mg EV endovenosa, não é isso? Temos frasco ampola, é uma outra abreviatura que nós temos FA ou F/A, frasco ampola, que são aqueles medicamentos que vêm poliofilizado, como nós falamos. Frasco ampola de 1 grama com diluente de 10 ml, que é para reconstituir esse medicamento, para depois disso fazermos os cálculos, certo? Então, como devemos proceder? Então, olha só, a primeira coisa, como eu falei para vocês há pouco, nós temos que trabalhar com a mesma unidade. Nós vimos ali que a prescrição, a dose prescrita pelo médico é 550 miligramas, mas a apresentação do medicamento que nós temos é de 1 grama e o diluente de 10 ml. Então, nós não temos como trabalhar com grama e miligrama, certo? Então, nós vamos ter que transformar de grama para miligrama. Como é que nós fazemos isso? De grama para miligrama, sempre vamos multiplicar por 1000. Então, 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Então, vamos fazer a montagem do cálculo, né? A montagem do cálculo é a regra de 3 simples. Então, existe mais de uma forma de montar essa regra de 3, mas nós temos sempre que procurar padronizar os nossos cálculos. Por que padronizar? Para que a gente sempre tenha segurança de fazer da forma correta. Quando a gente, cada vez que vai fazer, monta de uma forma diferente, uma hora a gente faz errado. Então, quando a gente padroniza uma ação, a gente tem mais chance de sempre fazer da forma correta. Então, como é que eu gosto de padronizar o cálculo? Sempre colocando na primeira coluna, na coluna de cima, ou melhor, na linha de cima, o que nós temos disponível. O que nós temos disponível? Nós temos frasco ampola de 1 grama ou 1000 miligramas, como nós vimos,
com o diluente de 10 ml, certo? 1000 miligramas com diluente de 10 ml. E na coluna de baixo a gente coloca o que quer calcular. Eu quero uma dose de 550 miligramas, que eu vou encontrar em uma determinada quantidade desses 10 ml aqui. Uma fração desses 10 ml vai me dar a minha dose de 550 miligramas, que aqui, em termos matemáticos, nós vamos chamar de X. E sempre coloque do lado do X a unidade, né, para que a gente, na hora de dar a resposta, não cometa um equívoco. Por exemplo, uma questão objetiva, até numa prova de concurso, né, tem lá a resposta, o mesmo valor que você encontrou, só que tem ml e numa outra questão, no outro item, tem lá miligramas e você não colocou no cálculo a unidade final do resultado, você pode acabar marcando a questão errada. Então, aqui nós vamos ter a dose em ml. Então, coloque sempre x ml para que tenha assegurado o acerto da questão na hora da resposta. Então, aquilo que a gente falou inicialmente, miligrama em cima de miligrama, ml em cima de ml. Essa é a forma correta. Se estiver miligrama em cima de miligrama, ml em cima de ml, significa que você montou a regra de 3 corretamente. Porque se estiver invertido, fica miligrama, ml, ml, miligrama, pode ter certeza que está montado errado. Então, a probabilidade de quase 100% do cálculo é dar errado, já que está montado errado. Mas aqui está montado corretamente. Então, vamos dar continuidade. Então, agora é matemática. Então, nós temos que saber que nós vamos multiplicar o 550 por 10 e multiplicar o 1000 por x. Não é isso? Então, vai ser dessa forma. 1000 miligramas vezes x, 550 miligramas vezes 10. Que vai dar isso aí. 1000x igual a 550 vezes 10. Então, já começamos a chegar perto do nosso resultado do cálculo. Então, o que falta agora? Isolar o x. De que forma que se isola o x? O 1000 que está multiplicando aqui com o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ele vai para baixo. Então, fica dessa forma. X é igual a 550 vezes 10, dividido por 1000. Então, estamos mais próximo ainda do nosso resultado. Fazendo o cálculo, 550 vezes 10 dá 5.500, que nós vamos dividir por 1000. Então, agora, achando o valor desse cálculo, nós temos o valor da dose a ser administrada no nosso paciente. Então, está aí, 5.500 dividido por 1000 dá 5,5 ml. Lembrem a função do x, ou melhor, a unidade do x era ml, então 5,5 ml. Então, do frasco ampola de 1 grama ou 1000 miligramas que nós tínhamos, né, que foi diluído, ou melhor, reconstituído em uma ampola de 10 ml de água destilada, para eu dar a dose de 550 miligramas, eu vou ter que retirar na seringa e administrar no paciente 5,5 ml. Então, esse é o resultado. E como todo cálculo matemático, ele deve ter uma resposta, né? Uma resposta por escrita. Então, a resposta desse cálculo, a mais simples aceitável para esse cálculo é a seguinte: devemos administrar 5,5 ml de ceftriaxona. Certo? Um cálculo simples. Ainda nessa página 3, nós temos, nessa parte cálculo de diversos medicamentos, nós temos ainda mais 2 exercícios, bem parecido com a mesma forma de montar a regra de 3. Então, assistam o vídeo, tentem resolver em casa, que nós vamos resolvê-las na próxima aula, né, na nossa aula, e trabalhar mais alguns outros exercícios, certo? Então, um abraço e até a nossa aula. Então, tentem fazer, né? Vamos botar a cabeça para funcionar, tirar essas interrogações e transformá-las em resultados, certo? Eu tenho certeza que vocês são capazes, porque senão não estariam aqui agora, né? Alguns podem ter pensado em vou fazer enfermagem porque eu não gosto de matemática. É muito difícil ter um curso que não precisa de matemática, mas enfermagem é um que precisa e muito.
em cálculo de medicamento, para quem vai trabalhar com epidemiologia, com várias outras áreas, né, com pesquisa, tudo tem cálculo, né? Então a enfermagem ela requer um vasto conhecimento de várias outras áreas. E eu espero que vocês, né, tenham sucesso nos cálculos, estudem. Realmente não vai ser fácil para alguns, outros têm maior facilidade, mas quando a gente tem mais dificuldade, significa que nós temos que ter mais força e mais trabalho para chegar lá. Tá ok? Um abraço e até a nossa aula.